Amém. Glória a Deus. Vamos estar orando em nome de Jesus. Senhor, amado Deus, eterno Pai, aí está teu servo, meu Pai, o qual vai estar trazendo, meu Deus, a palavra do Senhor para os nossos corações nessa noite. Pai, usa ele, meu Deus querido, como o Senhor nos usou nessa terra. Pai, seja qual for a palavra, meu Pai querido, nós estamos aqui para te ouvir. Não deixe que nada venha tirar a nossa atenção, meu Pai querido, nessa noite. Nós já te adoramos, exaltamos, agora nós vamos ouvir o Senhor falar conosco, meu Pai. Seja qual for a palavra, meu Pai querido, fala conosco, para que nós possamos dar a tua palavra em nossos corações, para não pecar contra ti. Abençoa o teu servo, dá ele a cada dia sabedoria, entendimento da tua palavra. É o que nós pedimos a ti, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queria poder estar aqui na casa do Senhor e agradecendo mais uma vez ao Jesus em primeiro lugar. E em especial também agradecer ao pastor Emília, Margarida, os irmãos que estão aqui. Mas o Espírito Santo tocou no coração das nossas irmãs para nos convidar para estarmos aqui nessa noite. Então, quero muito agradecer a Jesus por estarmos aqui nessa noite. É como a irmã já falou, sou da Igreja Metodista Central, o pastor Eliezer, lá da vila, né? E faço parte do Ministério de Louvor da igreja lá, eu juntamente, né? Com os irmãos lá. Está a minha esposa ali, com o Valdir, também com a mãe de Valdir, né? Silvio. Então, viemos aqui para agradecer o nome do Senhor. Aleluia! Meu irmão, essa palavra foi trazida, nós fazemos lives, né? E nas lives que nós fazemos no Instagram, YouTube e Facebook. E eu participei de uma live, várias lives participando, mas uma live participando no Facebook, da missionária Lucilva, lá de São Paulo. E esse texto aqui foi trazido lá, nessa oportunidade que nós tivemos de trazer a palavra aqui do Senhor. Primeira coisa que vamos falar antes de começar a palavra aqui, dizer aos irmãos que estamos aqui não por obrigação, nós estamos aqui por gratidão. Porque se você está aqui, não é só pela sua vontade, mas Jesus que trouxe nesse lugar. Jesus sabia quantas pessoas estariam aqui e quais estariam aqui, quais seriam as pessoas que estariam aqui. Antes mesmo de a gente chegar aqui, como a irmã acabou de falar aqui, Jesus já estava presente nos esperando. Então eu quero dizer aos irmãos que todos esses pedidos que foram colocados aqui já estão todos na eternidade do Senhor. Muitas vezes na hora da oração você chorou aos pés do Senhor, a sua lágrima caiu como um envelope, esse envelope subiu até na eternidade. Ele já recebeu todos os pedidos. É como o jovem falou muito bem ali, né? Que nós temos que olhar para Jesus. Se você for olhar para o homem, você cai. Se você for olhar para o erro do irmão que está dentro da sua igreja, você não fica na igreja. Não vai resolver você sair, não vai resolver o seu problema sair da igreja. Muitas pessoas estão saindo da igreja por quê? Por falhas, muitas vezes, dos irmãos que estão dentro da igreja. Mas você não pode olhar para os irmãos, tem que olhar para Jesus. Tem muitos irmãos aí fora, infelizmente, se afastam de Jesus por causa de um erro, de uma falha de um irmão. Então você tem que olhar para Jesus. Então a palavra que vamos trazer nessa noite, a palavra é minha, a palavra do Senhor. Aleluia. Aleluia. E interessante como Jesus é maravilhoso. Quando a irmã, esposa desse irmão, me cumprimentou na porta ali, eu já senti a presença do Senhor aqui dentro. Eu já senti. Interessante, você sente uma energia muito forte quando você entra num lugar. Aleluia, glória a Deus. E muitos olham aqui, uma igreja pequenininha, simples, Jesus não está lá. Em pequenos frascos tem o verdadeiro perfume. Aleluia. Infelizmente as pessoas olham muitos templos grandes, não tem nada com templo grande, templos grandes, né? Aquele altar todo de mármore, né? Aquele coral lindo, maravilhoso, mas as pessoas veem só aqui, não veem Jesus. Então essa igreja pode ser uma igreja simples, mas Jesus está nela, não que não seja as outras. Igual teve uma irmã que participou de uma live, eu entrevisto cantores de fora. Eu entrevisto cantores de fora no Instagram, no Facebook, no YouTube. Entrevistamos essa semana passada com uma cantora, ela falou: eu gosto de ir cantar em igrejas menores, porque em igrejas menores eu me sinto mais abraçada. As pessoas chegam mais perto de me abraçar. Agora, em igrejas maiores não. A pessoa perto de você, não dá nem paz, o Senhor não te olha, não te faz nada com você. Igreja menor não, as igrejas menores, entre aspas falando, menores no tamanho, mais grandes nas bênçãos de Jesus ali. E ela se sente prazerosa, ela pode cantar em igrejas grandes, menores que ela falou comigo. Por quê?
melhor. Alguém nunca te viu, mas ela te abraça a si mesmo, mesmo não te conhecendo. Então é importante isso aí. E a palavra que eu vou trazer hoje é a palavra chamada proteção. O que é proteção? Proteção fala de Jesus que está te guardando. Proteção é Jesus te guardar. Proteção é o amor de Jesus por nós. Porque aqui nós estamos guardados. Aqui nós estamos em comunhão. Que Jesus, na época que ele estava nessa terra, ele não ia só em Jerusalém, que era uma igreja grande. Ele ia mais nas sinagogas, igrejas pequenas. Ele ficava mais nas sinagogas que em própria Jerusalém. Jerusalém vê mais dia de festa, dia de comemorações, mais evangelizações, pura libertação, ele fazia mais nas sinagogas. E essa igreja aqui também é uma sinagoga. Glória a Deus. Então, a palavra de hoje vamos falar agora também sobre um tema que eu falei com a nossa irmã, pastora. O tema é deserto. O que é um deserto? Deserto não é esse deserto que nós estamos vivendo hoje em dia, onde tem população, onde tem muitos carros, nada disso. Jesus quer nos levar nessa noite a um outro deserto além desse. Esse deserto não tem nada, só tem areia, muito calor durante o dia, muito frio durante a noite. Interessante que no deserto, que esses servos, vamos falar 3 servos aqui que viveram no deserto. Tem muitos exemplos aqui, mas se eu for ficar falando aqui de exemplo de deserto aqui, com muitos servos, nós vamos ficar até amanhã aqui. Vamos falar só de 3 servos que passaram pelo deserto. Então nós também temos que passar por esse deserto. Porque o deserto fala de um lugar que você não vê nada. É só você no deserto e você particularmente. Nesse deserto você pode ouvir a voz de Jesus, mas pode ouvir a voz do diabo também. É verdade. Nesse deserto você vai ter que enfrentar o frio e o calor. Durante o dia, 50 graus de calor. Durante a noite, 0 grau abaixo do zero, 0 grau abaixo do zero durante a noite. Imagine a situação que esses povos passaram nessa época. 10.000 anos atrás se falou, e agora está acontecendo tudo que aconteceu. E pregaram 10.000 anos atrás, profetizaram, e está acontecendo hoje. O interessante aqui que diz que o deserto, o significado do deserto é muito grande na Bíblia. Em Gênesis fala que quando o homem foi expulso do jardim do Éden, em outro lugar que ele foi para o deserto. Ele foi expulso do jardim do Éden e foi diretamente para o deserto. O deserto é uma terra seca, uma terra árida. E o primeiro servo que teve essa experiência, foi Moisés. Moisés estava com a família dele, na tenda dele, com os familiares dele, com nora, com esposa, com os filhos, tudo ali. E Jesus, ele disse: então tira Moisés do conforto e coloca ele no deserto. E o que acontece? Moisés foi levado ao deserto, e qual era o objetivo de Jesus na vida de Moisés? Tirar o povo da escravidão do Egito. Imagine só você na sua casa, no seu lar, no conforto da sua família, e você depois sair daquele convívio ali no meio da família e ter que ir para o deserto. Então Moisés foi levado ao deserto, e Jesus falou com Moisés no deserto. E esse mesmo Jesus está falando conosco nessa noite. Aleluia. E Jesus, ele quer te levar também ao deserto. Interessante que fala aqui que Moisés teve um encontro real com Jesus nesse deserto, só que ele não estava sozinho, tinha um povo atrás dele. Ele tinha que ter o objetivo: Senhor, vou ter que ir lá encarar Faraó para tirar aquele povo do Egito. Eu estava no meu lar, Senhor, no meu conforto, com a minha família, comendo ali que eu tinha de alimento, cuidando dos meus animais, e sair para poder ir lá, Senhor, tirar aquele povo da escravidão do Egito, perto do Faraó. E a palavra de Deus diz então que Moisés, ele indaga, Jesus falou: vá, que eu vou falar através de você. Você não precisa falar nada, você só vai fazer o que eu mandar. Então Moisés obedeceu a lei de Jesus e fez o que tinha que mandar. E a palavra de Deus fala então que o objetivo que Jesus tinha na vida de Moisés era alcançar a terra prometida. Quantos
Quantas pessoas hoje estão nesse deserto aí fora? Só que não estão ouvindo a voz de Jesus. Muitas vezes eles querem sair desse deserto para poder ouvir a voz de Jesus. Só que Jesus quer que eles fiquem no deserto para eles terem uma experiência com Ele. Amém. Então Moisés teve uma experiência com Jesus nesse deserto. E da mesma forma, Jesus também quer que você fique nesse deserto, porque através desse deserto você vai vir mais forte. Que depois que Moisés saiu da situação do deserto, ele veio mais forte, mais confiante. E a palavra de Deus fala que o povo de Deus caminhou pelo deserto, o povo teve uma experiência de contato com Deus. O deserto nos ensina muitas coisas. O povo de Deus passou no deserto diversos testes. O deserto, irmãos, é um teste para nós. É um teste. O deserto vai mostrar quem é servo e quem não é. Como diz, né? Tirar o joio do trigo. Então, o que Jesus quer falar nesse lugar, nessa noite, literalmente falando sobre o deserto. Deus, aleluia. Entre Deus e o diabo, você pode ouvir a voz desse deserto. Interessante que a areia e o sol são muito quentes. Imagina Moisés com aqueles trajes que tinha, um traje pesado, com um calor de 50 graus de calor. Só que a palavra de Deus fala que tinha uma nuvem cobrindo todo aquele povo para que eles pudessem ficar no frescor. Muitas vezes você sente calor. Você não sabe como é que você vai fazer nesse deserto. Você mora no deserto sozinho, Senhor. Muitas pessoas estão aqui hoje ouvindo essa palavra aqui, que não é minha, do Senhor. Tem muitas vezes seu esposo não é da família, não é servo de Deus, você é. Muitas vezes seu filho era dessa igreja, às vezes afastou do Senhor, está no deserto lá, você quer tirar e não consegue tirar. Muitas vezes a sua esposa era serva de Deus, fiel nessa igreja, e se afastou de Deus. Você, como é que eu vou fazer agora? E agora, como é que eu vou trazer ela e colocar no caminho do Senhor? Mas a palavra de Deus fala que Ele é a solução para você precisa. Você não veio aqui à toa, você com um objetivo. Eu não tinha nada para ver na televisão, não estou lá na igreja, não. Você veio porque Jesus te chamou. Que muitos podiam estar aqui hoje. Você tem que agradecer a Jesus por você estar aqui hoje. Muitos podiam estar aqui, mas não estão, porque estão ouvindo a voz do homem. Não vai na igreja não, descansa. Você veio do trabalho hoje, amanhã é feriado, dá para descansar mais. Vai na igreja não, deixa para outro dia. E muitas pessoas estão ouvindo a voz do adversário. Interessante que Moisés também ouviu a voz do adversário, só que ele não obedeceu ao adversário, ele obedeceu a Jesus. Então que você, nessa noite, está aqui, venha obedecer somente a Jesus. Aleluia. Não olhe para a multidão, que a multidão está aí fora aí. Não vai na igreja não, para que bobeira? Vai não, fica em casa, não é feriado, descansa. Ouve a voz de Jesus. A palavra de Deus fala também aqui que durante a noite, como eu falei, 1 grau abaixo do zero. O deserto você não vê nada, só vê só areia, duna de areia, muito calor. Interessante que se você encontrar alguma dificuldade desse deserto, muitas vezes não é para te derrubar, é para te levantar. Aleluia. Interessante que o deserto, no seu lado você tem sua identidade. No deserto você não tem identidade. É você sozinho nesse deserto. É você e você. Não tem ninguém para te ajudar. Não tem como você encostar, não tem como você sentar, não tem como você fazer nada. Você tem que ficar totalmente dependente de Jesus. E Moisés então ficou dependente de Deus. E Moisés foi um grande vitorioso. Aleluia. Claro que ele não conseguiu entrar na terra prometida, como o irmão acabou de falar ali. A palavra que ele trouxe aqui. Até hoje pesquisadores estão querendo tentar achar o corpo de Moisés. Não acham. Nem vão achar. Porque da mesma forma que Jesus ele foi arrebatado, Moisés também foi. Porque ele fez uma grande obra. Ele foi um homem valente, um homem que encarou o deserto. E o deserto hoje que Moisés estava, até hoje está nessa temperatura, é 50 graus de calor. Até aquelas pessoas, né, que vão lá para visitar esse local e tudo lá, eles passam um tremendo sufoco. Eles perguntam como é que Moisés aguentou andar
tantos dias nesse deserto, esse povo. Como é que o povo conseguiu areia quente, água? Só Jesus dava para eles ali o alimento, que é o maná, cair, alimento. Então, como você vai conseguir encarar esse deserto? Sozinho? Você não consegue. Jesus. Você acha que deixar de ir na igreja para ficar em casa vai resolver o seu problema? Não vai. Muitas vezes, não, vou deixar de ir na igreja. Não, tem um programa bom na televisão, no mesmo horário do culto, vou deixar, amanhã eu vou. Mas de repente Jesus queria te falar aquele dia, queria te curar aquele dia, você perdeu a bênção porque você não foi. Aleluia. Não porque você seja obrigado à igreja, ninguém é obrigado à igreja. Hoje dá o livro aberto, você vai se você quiser. Mas nós viemos aqui porque o Espírito Santo nos impulsionou a estar aqui. Glória a Deus. Interessante que um outro servo também, que teve uma grande experiência com Deus, foi o profeta Ezequiel. Mas o interessante do profeta Ezequiel é quase ao contrário de Moisés. Porque o profeta Ezequiel ele foi levado também ao deserto. Primeiro foi Moisés, agora Ezequiel. Ezequiel também estava no conforto da sua casa, com sua família, semelhante a Moisés. Junto ali, de repente, Ezequiel se vê no meio de um deserto. Interessante que ele vê no meio de um vale de ossos. Mas voltando um pouquinho no Moisés, esqueci do detalhe que o Espírito Santo vai falando no nosso ouvido aqui, né? Interessante que Moisés, ele subiu ao Monte Sinai para levar as tábuas da lei que o povo estava lá. Vou subir e vou voltar. Semelhantemente Jesus. Jesus subiu na eternidade, as pessoas começaram a se rebelar. Já vou estar demorando muito, estou ouvindo que Jesus vai voltar desde criancinha, não volta mais não. Moisés também subiu o Monte Sinai. E as pessoas começaram a rebelar. Moisés nos deixou morrer aqui, morrer de frio, morrer desse lado, morrer dessa forma. E a palavra de Deus fala então que Moisés subiu o Monte Sinai. Só tem um porém. Nesse ensino que você vê Moisés com a tocha lá, acendendo, subindo o morro de lá. Mas a palavra de Deus fala na revelação que ele subiu sem nada. Jesus que estava no alto do monte esperando ele. Jesus estava iluminando o monte para ele subir. Ele não subiu com tocha nenhuma. Jesus que era a luz do caminho para ele subir o monte. Hoje tem pessoas que quando vão visitar esse local, quando estão visitando, né, turistas, quando sobem lá, eles demoram de 4 a 5 horas para subir. De 4 a 5 horas para descer. E eles perguntam, gente, como é que Moisés conseguiu subir durante a noite nesse local? Um local pedregoso, um local estreito, como é que ele conseguiu subir lá? Pessoas perguntam hoje. Então, só Jesus pode nos dar essa bênção, pode nos dar essas coisas maravilhosas. E voltando a Ezequiel, interessante que o profeta Ezequiel estava no conforto da sua casa e ele se viu num vale de ossos secos. Foi arrebatado, ele saiu do local da casa dele, estava num vale de ossos secos. Ezequiel então ele estava durante ali a noite também, muito frio, ele não entendendo nada. Então ele viu uma voz forte, e fala com Ezequiel: filho do homem, será que esses ossos podem reviver? Interessante Jesus perguntar isso a Ezequiel, se Jesus sabe que os ossos iam reviver. Por que ele perguntou? Por que ele perguntou a Ezequiel se os ossos iam reviver? Se Jesus sabia que iam reviver. Boa pergunta. Sabe por quê? Ele está testando a fé de Ezequiel. Aleluia. A fé de Ezequiel. E ele está testando a fé de cada um de nós aqui. Ele sabe que quem tem fé e quem não tem. Mas Gil está todo mundo dentro da igreja, eu sei que está. Mas ele sabe quem tem fé e quem não tem. Ele sabe quem tem fé e quem não tem. Porque ele falou para Ezequiel: filho do homem, será que esses ossos podem reviver, Ezequiel? Ezequiel naquele vale de ossos secos, tudo escuro, ele pisando ali. Quando ele pisava, ele viu barulho de ossos quebrando, ele não entendendo absolutamente nada. Ezequiel deu a resposta para ele. E a mesma resposta você vai falar com Jesus nessa noite: Senhor, Deus, usa a mim.
Aleluia. Foi o que Ezequiel falou. Ele usa então, Senhor. E usa então. E a palavra de Deus fala então que Ezequiel profetiza sobre aqueles ossos. Quem sabe a sua casa também está cheio de vale de ossos secos na sua casa. Quem sabe no seu local de trabalho também está cheio de vale de ossos secos no seu trabalho e você não sabe. Mas nessa noite Jesus manda te falar: Deus usa a mim. Glória a Deus, aleluia. Quem sabe seu marido se afastou do Senhor, você está aqui sozinho. Quem sabe a sua esposa se afastou do Senhor, você está aqui sozinho, está triste. Poxa, minha esposa podia estar aqui, eu estou aqui cantando louvor do Senhor, estou tão triste. Deus, aleluia. Mas Jesus fala para você profetizar dentro da sua casa, dentro do seu trabalho, Glória. que Ele vai ressuscitar esses ossos. Aleluia. Glória a Deus. E a palavra de Deus fala então, fala com ele: Ezequiel, diga-lhes, ouçam a palavra do Senhor. Interessante que ele diz a esses ossos: eis que farei entrar em vós o meu espírito. Sabe, irmãos, que você está aqui nessa noite, aqui na casa do Senhor. Você vai embora para a sua casa, mas a bênção daqui você vai levar para a sua casa. Quando você chegar na sua casa lá nessa noite, eles vão sentir um perfume diferente. Você saiu com um perfume da sua casa, e você vai entrar na sua casa com outro perfume, que é o perfume do Espírito Santo. Aleluia! E a palavra de Deus fala então que o Espírito Santo se apoderou daqueles ossos. E Ezequiel falou: Senhor, o Senhor é o Senhor dos senhores. Eu estou obedecendo a sua palavra. Interessante que tanto Moisés, tanto Ezequiel obedeceram a Jesus. Tanto é que na segunda vez Jesus fala com Ezequiel: Ezequiel, profetiza sobre esses ossos, Ezequiel. Segunda vez ele falou com Ezequiel. Então fala, irmão, da obediência. Você quer a bênção do Senhor? Seja obediente à voz do Senhor. Interessante que a palavra fala que Ezequiel ouviu um som de osso batendo um ao outro. Naquela escuridão, ele não entendia nada. E se ajuntaram. Apareceu tendão, carne sobre aqueles ossos. Se o seu familiar hoje está como ossos de vários ossos secos, está como osso seco, nessa noite ele vai estar colocando tendão na sua vida. Ele vai estar colocando carne sobre aquela carne que está morta. Porque quando a pessoa se afasta do Senhor, a carne dela está morta. Mas quando ela conhece a Jesus, aquela carne ela se desintegra e entra uma carne viva, uma carne. O Espírito Santo do Senhor se apodera dele e ele recebe uma grande bênção do Senhor. Glória a Deus. Interessante que Jesus disse a Ezequiel, pela terceira vez, profetiza Ezequiel sobre esses ossos. E na mesma hora o Espírito Santo desce. Então o Espírito Santo vai descendo nesse lugar e vai descer na sua casa também. Glória a Deus. Eu vou até pedir ao pastor Emília, depois, durante a semana, a irmã me falar se teve alguma experiência aqui sobre essa palavra aí. Porque essa palavra, irmão, é minha, do Senhor. Eu tenho certeza absoluta que aquele familiar que não veio nesse culto desse dia, da outra quarta-feira virá, ou de outros dias de culto também que virá. Mas depende de você confiar no Senhor, você convidar ele para a igreja. Quantas famílias, quantos servos hoje não oram ao Senhor em casa? Casais hoje não oram em casa, só oram na igreja. E quando oram também. Mas o Senhor, Ele te dá uma orientação nessa noite. Gil, meu marido, não é da igreja. Ele não vem, eu já convidei, mas não vem. É a orientação da igreja do Senhor. Tente orar com ele 5 minutos durante o dia. Ou pode ser à noite, o dia que ele estiver em casa. Ora por 5, tira 5 minutinhos com eles e ora com ele na sua casa. Se Jesus não vai fortalecer esses ossos, se esses ossos secos não vão se tornar uma grande nação, porque a palavra fala aqui que
que depois que foi profetizado sobre esses ossos, sobre secos, uma grande nação se tornou um grande exército. Então a sua família será um grande exército. Então Jesus fala: filho do homem, esse exército agora é toda a casa de Israel. A casa sua será a casa de Israel. Aleluia. Porque Jesus quer isso nessa noite. Então você que é esposa, você que é marido, que não tem seu esposo sua esposa aqui, sabe de uma coisa: o Senhor te orienta nessa noite. Tire pelo menos 5 minutos, se você puder. Chama os bons maridos, vamos orar aqui, vamos ajoelhar aqui. Uma esposa, vamos orar aqui, vamos ajoelhar aqui. Porque infelizmente, irmãos, muitas famílias não oram ao Senhor. Nem todas, algumas famílias não oram ao Senhor. Porque muitas vezes estão fracas. Será que Jesus vai me abençoar mesmo? Será que Ele vai me dar essa bênção mesmo? Vai. O mesmo Deus que conversou com Moisés no deserto, conversou com Ezequiel, é o mesmo Deus que está no culto dessa noite. Aleluia. Ele não mudou. Nós podemos mudar de igreja, podemos mudar de religião, mas a bênção dele vai ser a mesma na nossa vida. E a palavra de Deus fala então que um terceiro servo agora. Falamos de Moisés, de Ezequiel. Terceiro foi Jesus. Olha só, tem Jesus também no deserto? Jesus também no deserto. Jesus também tem vida fácil? Deve não. Interessante que no Mateus capítulo 4, versículo 1, diz assim: então Jesus foi levado ao deserto para ser tentado pelo diabo. Até Jesus foi tentado pelo diabo ainda. Muitas vezes você reclama: poxa, está difícil na igreja, não sei o que e tal. Jesus também foi tentado pelo diabo. Moisés teve dificuldade dele, Ezequiel teve, Jesus também teve. Mas o interessante de tudo isso, que o diabo não sabia que Jesus estava em consagração. Quando o diabo viu Jesus no deserto sozinho, entre aspas, né? Porque o Espírito Santo não estava com Jesus no deserto. Deixou Jesus ali sozinho no deserto. O interessante da palavra aqui, que Jesus fala exatamente isso, que Jesus, ele estava sozinho no deserto, entre aspas, mas estava. Mas é interessante que o diabo não sabe que Jesus estava sendo consagrado, ele estava na consagração. Então muitas vezes não precisamos falar: eu estou me consagrando, eu estou jejuando. Ninguém precisa saber, é individual. Ninguém precisa saber se está jejuando, porque o diabo não sabia que ele estava no jejum. Ele pensou: agora não, agora eu vou conseguir vencer Jesus agora, porque agora Jesus não está sozinho no deserto. Mas Jesus estava em consagração. Aleluia! Se você quiser vencer o diabo nesse deserto, você tem que estar em consagração. Amém. Aleluia! Eu vou fazer aqui duas perguntas que o Espírito Santo mandou falar para os irmãos. Quantos querem ser cheios do Espírito Santo? Primeira pergunta: quantos querem ser cheios do Espírito Santo? Para você ser cheio do Espírito Santo no deserto, primeira coisa, confiar em Jesus, orar, ler a palavra, clamar pelo sangue de Jesus. São as armas espirituais que Jesus coloca na sua mão nessa noite. Amém. Quais foram as armas de Jesus ali? Jejum e oração. Sem jejum e oração você não pode vencer o adversário. Você acha que vai conseguir vencer o adversário na mão ali? Jesus, o adversário, ele é espírito, ele é carne. Então, da mesma forma, o que aconteceu com Jesus ali? Então a primeira pergunta foi: quantos querem ser cheios do Espírito Santo? Agora a segunda pergunta: quantos querem que o Espírito Santo te leve ao deserto? E aí? Quantos querem que o Espírito Santo te leve? Porque levou Moisés estava na família dele ali, com a família, junto com os familiares dele ali, os filhos dele pegando no colo, abraçando. De repente Moisés se vê no deserto. E aí? Aleluia! Mesma forma, Ezequiel estava com a família dele ali, né? Tranquilo também, família, esposa, os filhos, noras, tudo ali, família grande que Moisés tinha. Ezequiel também é uma família grande também. De repente Ezequiel é arrebatado e colocado dentro ali
do vale de ossos secos. E aí? E Jesus também foi levado em espírito ao deserto, ser tentado pelo diabo. Por isso que eu perguntei: quantos querem que o Espírito Santo te leve ao deserto? Porque você, para vencer a luta, você tem que ser levado ao deserto, mesmo sabendo que o diabo está lá, mas Jesus está com você também. Interessante que Jesus aqui, ele recebeu do diabo várias palavras. Então o diabo conhece a palavra, só que a revelação, só quem conhece é Jesus. O adversário não tem força sobre você na revelação. Jesus é a revelação da palavra. Interessante, irmãos, que o Senhor nos deu essa palavra nessa noite. Não a palavra é minha, mas a palavra do Senhor. Então a palavra fala aqui então que Jesus, ele venceu o adversário, ofereceu para Jesus vários reinos para ele. Jesus, se eu te dar pão e água para o Senhor comer, beber. Mas Jesus, ele negou, que o diabo não sabia que ele estava em consagração. Então que nessa noite você possa receber essa palavra do Senhor. Aleluia! E uma outra coisa, deixar para os irmãos aqui, mais uma orientação dos irmãos: tente orar com sua esposa em casa. Já é difícil, mas não quer. Ore antes. Você está no deserto, é um teste. Nós estamos passando por teste. Jesus, ele testa a cada um. Testou Moisés, testou Ezequiel, e o Espírito Santo testou Jesus. Ele está nos testando também nessa noite. Ele quer testar a nossa fé. Jesus não dá uma cruz tão pesada que nós não podemos levar. Então que você possa nessa noite receber essa palavra para mim, a palavra do Senhor. Amém, Jesus. Então mais outra pergunta aqui. A mesma pergunta, né? Quantos querem que o Espírito Santo te leve ao deserto? Porque se você não for para o deserto, você não vai ser vitorioso. Porque depois que Ezequiel voltou do deserto, ele voltou mais forte. Depois que Moisés voltou do deserto, ele voltou muito mais confiante, mais forte. Depois que Jesus saiu do deserto, ele voltou mais forte. Já era forte, ficou mais forte ainda. Então, para você vencer a luta, você tem que passar por esse deserto. Tem que passar, mesmo não querendo ou não. Porque se fosse Moisés pela vontade dele, não iria. Se fosse Ezequiel pela vontade dele, ele não iria. Se fosse ter com Jesus, de repente, não sei, mas ele de repente não iria. Mas o Espírito Santo levou Jesus lá. Então é prova, irmãos, prova. Mas o deserto nem é isso que nós estamos morando aqui, é um outro deserto, onde não tem nada, não tem com quem você conversar, não tem onde você sentar, não tem onde você se encostar, nada. É prova, é teste. Então Jesus está te testando nessa noite. Que Jesus possa te abençoar, possa te fortalecer. Eu tenho certeza que no próximo culto aqui, muitos que não estão aqui vão estar aqui, porque será o Espírito Santo que vai estar trazendo eles aqui. Glória a Deus, aleluia. Eu quero dizer aos irmãos que eu sempre minha esposa, a gente ora, a gente lê a Bíblia em casa, a gente ora, a gente lê a Bíblia. Então nós estamos lendo agora, minha esposa, estamos lendo o Salmo 119, né? Eu leio um texto, ela lê outro, eu leio um texto, ela lê outro texto. Então nós estamos no Salmo 119. Já lemos os primeiros textos, já estamos quase no meio já. Eu leio um texto, ela lê outro, a gente ora junto, busca junto. Tem que ser assim, irmãos. Tem uma família abençoada, tem que orar em casa. Igreja é bom, é ótimo. É bom estar com os irmãos em comunhão aqui, é muito bom. Mas em casa também é bom também, porque muitas vezes a igreja é em casa também. Aleluia. Então que você possa ensinar. Outra coisa também, estamos falando sobre isso, vou falando aqui, vou falando, né? Traga seus filhos da igreja. Traz filhos da igreja. O Espírito Santo vai falando, a gente vai, né? O pessoal falando com a gente vai falando aqui. Traga seus filhos da igreja. As mães, tem muitas mães hoje, não estou aqui julgando misericórdia, muitas mães hoje não oram com seus filhos em casa. Não oram. Meu filho, vamos orar aqui, vamos ajoelhar, vamos aqui, lê um salmo para ela, meu filho, antes de dormir, lê um salmo para ela, lê um texto. Muitas vezes a criança demora a dormir, mas você lê um texto para ela. Às vezes ela pode ter sonhos horríveis ali,
Por que está acontecendo? Por que está acontecendo isso? Porque muitas vezes você não leva a palavra de Deus ao seu filho. Leia um texto para ele, leia uma palavra para ele. Outra coisa também, uma coisa que está acontecendo muito aqui, estamos falando e eu vou falando, né? Muitas coisas acontecendo também com nossas vidas, nós todos, em geral, todos nós, é a internet. Eu não tenho nada contra o celular é benção, não tem nada contra o celular, redes sociais, não tem nada contra isso. Mas muitas vezes as pessoas passam o tempo todo na rede social e não leem a Bíblia. Não cantam louvor em casa. Aí passa a luta dentro de casa, marido brigando com a esposa dentro de casa, esposa brigando com o marido dentro de casa, uma guerra dentro de casa. Mas por quê? Você está dando a mais voz ao adversário, que é as redes sociais, de que a Jesus, que é a Bíblia. Não, eu não posso mexer com o celular, não estou falando isso. Você pode mexer com a rede social, mas tem que ter um tempo certo para fazer isso. Que a gente passa o tempo todo em frente à televisão, o tempo todo em rede social. E aí, Jesus, cadê Jesus? Então, irmãos, é uma palavra que não é minha, como eu falei, é do Senhor. O Senhor vai falando, a gente vai transmitindo para os irmãos aqui. Então, que os irmãos possam ser abençoados por essa palavra. Amém. Que os irmãos possam eu também me coloco, dar valor à palavra do Senhor, que a palavra do Senhor ela é viva e eficaz. Uma espada de dois gumes. Que é espada de dois gumes? Uma espada corta dos dois lados. Então que você possa receber essa palavra. Traga o seu filho na igreja. Traga seu esposo na igreja. Traga sua esposa na igreja. Leia a Bíblia para ele em casa. Leia a Bíblia. Que Jesus vai te abençoar cada dia mais. Eu agradeço a Deus pelo carinho, pela atenção. Deus abençoe a todos. Agradecer a mãe de Jesus. Pastor Emílio, obrigado. Maria, obrigado. Pastor, obrigado pela oportunidade, pela confiança. Que Deus continue abençoando essa igreja. Fiquei muito feliz de ver as crianças cantando aqui. É a primeira vez que eu venho aqui, né? A primeira vez. Muito feliz de ver cantando. Jovem dando testemunho aqui, uma coisa para jovem dando testemunho, uma coisa maravilhosa. Quantos jovens estão nesse mundo aí que poderiam estar aqui igual aquele irmão dando testemunho aqui? Coisa maravilhosa. A gente fica até emocionado quando vê isso. Criança cantando aqui, coral cantando aqui. E sabe que todos os louvores aqui chegaram à eternidade do Senhor. Os pedidos estavam aqui, agora são só papéis. O material está aqui, mas o espiritual já está na eternidade. Jesus recebeu todos os motivos lá. Agora só depende de você crer que tudo isso que você colocou aqui, todos os motivos que nós estamos aqui, serão recebidos na eternidade, como já foram recebidos. Que Jesus abençoe a todos, porque na paz agradeço a oportunidade em nome de Jesus.